Fala aí, galerinha do CodeIgniter, aqui é o Fábio e neste vídeo de hoje estou trazendo para você aqui, tá, um mini tutorial bem rápido aqui de como que você pode fazer um encurtador de URLs, tá? Então, eu criei um aqui para mim, ó, eu criei no endereço mig.re, então você pode usar se você quiser já, está funcionando, pretendo deixá-lo no ar, tá, por pelo menos um ano, né, que é o tempo que dura o domínio, mas você pode usar sem nenhum problema. E eu quero mostrar para você como que eu criei ele, inclusive, né, no final do vídeo, ou melhor, aqui na descrição eu já vou deixar um link para você baixar o código-fonte aqui deste sistema, caso você queira fazer o seu próprio encurtador, tá? Então, se você quiser colocar em algum domínio, alguma coisa, ou dentro da sua empresa aí, você fique à vontade, você vai poder baixar o código-fonte, tá bom? Então, olha só, vou dar uma explicada rápida aqui nas funções do sistema, tá? Não é nada complexo assim, né? Mas eu coloquei o mínimo de funcionalidades necessárias para que seja algo utilizável e seja algo útil, né? Então, isso que eu vou explicar agora aqui. Então, olha só. Então, vamos começar aqui bem basicamente o seguinte. Quando você entra no endereço mig.re, você não precisa se logar no sistema, tá? Você pode usar dessa maneira aqui sem nenhum problema. Então, se eu quiser vir aqui e simplesmente encurtar qualquer URL, o que eu faço? Eu venho aqui, colo aqui a minha URL, por exemplo, coloquei aqui o meu canal no YouTube, clico em encurtar, o que vai fazer? Ele vai gerar para mim aqui um link encurtado, né? Olha só, então esse aqui é meu endereço, mig.re/bx. Então, se eu vir aqui, copiá-lo e colar aqui, por exemplo, dando Enter, olha só o que vai acontecer, ele redirecionar para o meu canal. Simples assim, tá? Então, basicamente, essa é a função, é a funcionalidade do sistema principal, né, obviamente. Mas, né, tem algo a mais que eu coloquei aqui, que é o seguinte: digamos que você quer criar, né, você quer saber as estatísticas, né, desse link, desse acesso que você criou. Então, para isso, você precisa criar uma conta bem rápida, bem simples aqui no sistema, para você saber, por exemplo, né, quantos cliques teve aquele link e também, né, quando que foi o último clique que foi dado. Então, eu coloquei algo bem básico assim, e útil, né, para deixar um sistema pequeno e funcional, tá? Então, olha só, digamos que eu queira monitorar, né, um endereço. Nesse caso aqui, então, esse daqui ele vai funcionar sem nenhum problema, mas eu, como não está vinculado a nenhum usuário, porque não tem ninguém logado aqui, então, digamos, ele está perdido no sistema, ele está órfão, né? Mas ele funciona sem nenhum problema, tá bom? Agora, digamos que eu queira monitorá-lo, então vou fazer de novo, vou fazer o seguinte, vou clicar em entrar e vou criar uma conta aqui para mim. Então, aqui você pode se logar com e-mail e senha, ou você pode criar uma conta, tá? Aqui eu vou criar uma conta agora aqui. Então, vou colocar, digamos, fabio@mig.re, colocar uma senha aqui, tá? E aqui eu coloquei o mínimo necessário, tá? Então, é simplesmente um e-mail e a senha. Simples assim. Eu nem peço para confirmar o e-mail aqui, então é para ser bem objetivo mesmo, beleza? Então, uma vez que o cadastro foi efetuado com sucesso, você vem aqui e você se loga. Então, fabio@mig.re, e aqui você coloca a sua senha que você criou. Se você não lembrar da sua senha, você pode clicar aqui em esqueci minha senha, né? E aqui o que vai acontecer? Você informa o e-mail colocado no cadastro. Digamos, se eu colocar aqui, digamos assim, ó, fabio@uol.com.br, dar um enter aqui, ó, ele vai verificar que este e-mail não existe no cadastro, então não vai fazer nada. Agora, se eu colocar aqui um fabio, o e-mail, ou melhor, o e-mail que realmente existe no banco, né? O que o sistema vai fazer? Ele vai gerar uma nova senha aleatória, tá, para esse e-mail aqui, e vai enviar para mim nesse e-mail essa nova senha aleatória. Então eu vou ter que logar, né, com o meu próximo login aqui no sistema, terá que ser com essa senha aleatória que eu recebi por e-mail, tá? Isso aqui é um pouquinho mais simples, beleza? É seguro também, ao meu ver, é o seguro, tá? Eu nunca vou enviar a senha tua recuperada do banco de dados, enviar para você, porque isso é totalmente inseguro. Você nunca deve armazenar a senha em texto plano, ou melhor, no banco de dados, ou então de uma maneira que você consiga recuperar a senha. Tá? Isso, se você tem um sistema que funciona dessa maneira, esse sistema ele está inseguro e você está correndo o risco de ter a sua senha aí vazada. Tá bom? Então, dessa maneira, o que eu faço? Eu simplesmente gero uma senha aleatória, né, atualizo no banco de dados e envio essa senha para o usuário. Então, depois que ele se loga aqui no sistema, até vou voltar aqui e vou me logar, ó, quando me logo no sistema, ele pode mudar a senha sem nenhum problema, tá? Então, vamos logar aqui, ó, fabio@mig.re, e que eu vou colocar a senha que eu cadastrei, entrar, dei um enter aqui, beleza, já estou logado agora. Então, o que eu tenho aqui? Então, é bem tranquilo, tá? Então, tem um seja bem-vindo aqui o link para mudar a senha, tá? Então, aqui você coloca a sua senha, a sua nova senha, tá? Aqui a tela inicial é meus links, simplesmente é uma tabela que eu mostro todos os links que o usuário já... Nossa, tá bem lenta essa HostGator aqui, hein? Tá complicado. Então aqui são basicamente os links que você se cadastrou, né? Daqui a pouco vamos fazer um teste. E aqui eu sair aqui um sobre que eu digo, né, como que funciona aqui algumas informações sobre o sisteminha, tá? Então vamos agora encurtar uma URL. Então eu posso clicar aqui,
Ele vai para a tela inicial, basicamente, e aqui eu vou colar aquela URL, ou melhor, vamos fazer de novo aqui, né? youtube.com/dicascodeigniter. Aqui eu tenho que colocar HTTP, porque tem que ser completo, senão ele não aceita. Então, clicar em encurtar. Então, olha só o que vai acontecer. Beleza, sucesso, esse aqui é o seu link encurtado. Vamos testar aqui para ver, ó. Vou dar aqui um copiar colar. Redirecionou já, beleza, tudo certinho. E agora aqui no meus links, olha só, esse link vai estar vinculado agora ao meu usuário. Tá? Então, olha só quando que foi criado, né? E aqui o último clique. Então, se eu vir aqui e clicar novamente, olha só, veja que o clique está 1. Cliquei aqui, ele vai acessar, vai redirecionar, beleza, acessou. Agora, se eu atualizar aqui, ó, cliques 2 e assim por diante. Ele vai incrementando e vai dizendo aqui quando que foi o último momento que teve, né, o último clique que teve naquele link, tá? Então, basicamente é isso aqui. Aqui você exclui o link, beleza? E aqui eu não coloquei nada além, né, como eu falei, porque é para ser algo simples, né, e funcional e que ajude, né, vocês digamos, monitorarem os seus links aí, beleza? Então, é basicamente assim que funciona o sistema, tá? Agora eu vou explicar rapidamente aqui o código-fonte dele, para você ver, eu vou falar mais sobre uns pontos-chave ali. Eu não vou falar sobre o sistema inteiro, eu não vou começar a criar o sistema do zero aqui digitando, porque isso é meio chato, né? Então, eu acho que a gente vai perder muito tempo assim. Então, eu vou só falar em alguns pontos-chave do sistema que são importantes para você, quando você vai fazer um encurtador, tá? Então, é importante você ter noção disso, ao meu ver, né, obviamente, e aí você define se você vai usar ou não, seguir ou não essas orientações, tá? Então vamos começar aqui pelo banco de dados. Então é um banco bem tranquilo, bem simples, basicamente tem duas tabelas só. Então, cria uma tabela aqui usuários e uma tabela links. Então, na tabela links que eu tenho aqui o ID, o link original que é um texto, o link encurtado, né, usuários ID, tá, que indica quem que é o dono daquele link, e quantidade de cliques, né, os campos aqui para dizer quando foi criado, atualizado ou deletado, tá bom? E aqui esse campo usuários ID, ele é vinculado, né, ele é relacionado com uma tabela usuários, tá, aqui tem o que eu reservo aqui, né, eu gravo o ID, o e-mail, senha e também os campos de controle. Então é bem tranquilo, é bem simples, tá? E aqui, inclusive, o campo usuários dele pode ser do tipo nulo. Por quê? Porque é aquele caso ali que eu falei agora há pouco. Se um usuário ele simplesmente encurtar um link e ele não estiver logado, então aqui eu vou gravar o valor null, né? Então não vai ter vínculo com nenhum usuário, tá bom? Então é dessa maneira aí o banco. Então um banco bem tranquilo, bem simples e já bem funcional. Agora aqui no código, tá? Então o código também aqui é bem tranquilo. Eu vou só focar em alguns pontos chaves aqui, porque não compensa eu explicar o sistema inteiro, porque basicamente é HTML, tá? Então HTML e PHP simples assim, tá? Então olha só, nas views aqui, então view change path. Então aqui, antes de explicar essa view, estou usando aqui um layout, então eu criei aqui um layout, né, do CodeIgniter 4. Então o que eu tenho aqui? É o meu HTML principal comum, tá? E aqui que eu tenho de diferente aqui? Eu simplesmente, usando o layout, eu criei uma seção aqui dentro do container ali, né? Então, eu criei uma seção aqui, um render section chamada content, da função layout do CodeIgniter 4, para que aqui nessa linha é que vai ser injetado, né, todas as views que eu chamar lá view controller, beleza? E aqui em cima, antes, né, de cada injeção, digamos assim, de view, eu criei esse código que vai só mostrar uma mensagem para o usuário, que pode ser de erro, pode ser sucesso, enfim. O que eu faço? Eu recupero via flash data aquela message, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que eu passo lá no redirect to, tá? E ali eu passo uma array, né, nessa message, que essa array ela tem o quê? Ela tem um tipo, que é o tipo que pode ser danger, warning, enfim, que é o tipo de alert do Bootstrap, e aqui a mensagem. Então, basicamente, eu só recupero o tipo, né, crio uma janelinha bonitinha para mostrar a mensagem para o usuário. E o resto aqui você já conhece, aqui é o modal lá do sobre, né? Então bem tranquilo, tá bom? E aqui, change path também, HTML comum, esqueci senha, HTML com formulário comum, home aqui é onde a gente realmente recupera, né? Onde é criado, na verdade, o link, né? Então aqui também um formulário comum, tá? Aqui o login, formulário comum também, que tem a parte de cadastro, né? E a parte de login na mesma tela, deixei no mesmo local. E meus links é a parte lá do administrador, que é o quê? Que basicamente só mostra, né, os links cadastrados ali, o link original, o link encurtado, quantos links tem, quando foi criado, né, atualizado, e a parte de deleção, bem tranquilo, tá bom? Então olha só, aqui no controle, o que temos aqui de importante? Então aqui no home, o que ele faz? Só chama a tela inicial, que é onde tem a tela do link. Aqui no link tem umas funções que vão trabalhar com o nosso link. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui digamos, o coração do sistema é uma biblioteca chamada Hash IDs, tá? Esse daqui, ó, Hash IDs. Se você instalar via Compose, ela sem nenhum problema, tá? O que ela faz? Ela basicamente pega, né, um código, um parâmetro que você passa para ela. Nesse caso aqui eu passo um número, que é o ID do link criado na tabela.
E através desse número, esse hash IDs, ele cria um hash, né? Então ele vai sempre incrementando, criando um novo código à medida que eu vou passando um link que vai incrementando, tá? Então é assim que essa hash IDs funciona basicamente. Então olha só como que eu faço aqui. Então essa aqui é a função principal do sistema. Então aqui eu recebo o hash via parâmetro lá no endereço, vou lá, recupero no banco de dados, né? Vejo se existe esse endereço lá no banco de dados. Se ele existir, então ele retorna diferente de null. E o que eu faço? Eu incremento o clique aqui. Basicamente eu só faço um incremento no banco de dados, no campo clique, com mais um, tá? Aqui eu passo o valor atual para não ter que buscar de novo lá o valor. E depois que eu incrementei, eu redireciono o usuário aqui para aquele link, né? Ou seja, para o link original que eu localizei através do hash. Então, simples assim. Se não achei, dou uma mensagem de erro aqui para o usuário. Então, veja só, eu chamo o redirect, passando com o with aqui, né? E crio esse índice message dentro da seção do tipo flash data. E eu passo aqui o tipo danger e aqui a message, nesse caso, ops, endereço não encontrado, tá? Bem tranquilo de entender. Aqui no store, o que eu faço? Recupero lá o valor, né, para criar o link. Então, o que eu faço? Eu recupero o valor que está sendo enviado lá do formulário, nesse caso só o URL. Eu vou no banco de dados e vejo qual que é o último ID cadastrado, usando um max, né, o max select max. Com esse ID localizado, então, eu passo como parâmetro para o hash IDs, um método chamado encode. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, vou passando esses parâmetros. E o hash vai criando hashes novos a partir do parâmetro que eu criei. Então, vai sempre ser um hash diferente. E aqui eu já crio o link encurtado. O que é o link encurtado? É o site URL, ou seja, o endereço do site, concatenado com o hash. Então, simples assim, tá? Depois disso, eu organizo tudo isso daqui dentro de uma variável data, né? Para eu salvar no banco de dados. E aqui é importante, olha só. Se o usuário estiver logado, então eu pego aqui o ID do usuário. Se ele não estiver logado, ou seja, se não existir, se isso aqui não existir, então, ou melhor, se ele existir, né? Essa verificação ternária, então eu pego o ID do usuário logado. Se ele não existir, então ele cai para cá e eu retorno null. Então, aqui que eu gravo a tabela links, né, o valor null, que indica que aquele link não é de ninguém, digamos assim, ele é órfão. Isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Então, antes de salvar um link, eu preciso saber se aquele hash não existe no banco. Então, é importante você não ter isso aqui duplicado, senão os seus links vão começar a se perder, né, e não vai funcionar o teu sistema. Então, o que eu faço aqui? Eu vou lá no banco, pelo getByHash, eu verifico se esse link existe. Se isso aqui retornar null, é porque ele não existe, então eu basicamente salvo no banco de dados. É isso que esse código aqui faz, tá? Agora, se ele não existir, ou melhor, se ele existir, né, então isso aqui vai retornar diferente de null, então ele cai aqui e daí eu digo para o usuário, olha, esse link já existe, né, então, por favor, tente novamente, tá? Então, é assim que funciona. O que mais aqui? O delete, então, isso aqui também é outra coisa importantíssima, eu só permito que o usuário exclua os links que são dele mesmo, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou lá no banco, tá? Eu verifico que, eu busco o quê? Se aquele link, né, se aquele ID, se ele já existe no banco com o ID do usuário logado sendo igual ao usuário ID que está na tabela. Então, se isso aqui bater, né, indica o quê? Que indica que aquele usuário logado é dono daquele link, então eu permito ele fazer a exclusão. Nesse caso aqui, se isso aqui retornar null, indica o quê? Indica que esse usuário não é dono desse link, então eu não deixo ele excluir. Tá? Então, dou uma mensagem aqui para ele. Agora, se o link for dele, não vai estar nesse código aqui, ele pula para cá, e aqui então eu permito, né, eu excluo o link, chamo o método delete. Também confirmando aqui, né, que somente o link que é daquele usuário logado. Beleza? Tranquilo, né? Aqui em login. Então, o login, método de login tranquilo também. O que eu faço aqui? Então, o index chama view do login. Aqui o sign in. O que eu faço? Eu vejo se o usuário existe lá no banco de dados, com e-mail. Se ele existir, eu comparo o password verify, o hash, né, que está gravado no banco, com a senha que ele digitou. Então, isso aqui já tem uns vídeos no canal aqui explicando como isso aqui funciona em detalhes, tá bom? Então, se não existir, basicamente, né, eu digo para o usuário que o usuário senha incorreto, tá? Mesmo se ele errou a senha ou se não foi encontrado no banco, tá bom? Sign out, dou um destroy na sessão e aqui redireciono para a tela inicial, tá? Aqui no controller user, o que nós temos aqui? Então, o user, o que ele vai fazer? Olha só. O user na tela inicial, que é aquela onde mostra os links para a gente ali, né? Eu vou lá no banco, trago todos os links, find all, só que nesse caso eu filtro somente os links que são do usuário logado, tá? E aqui eu ordeno, né, por cliques e por data de criação do tipo decrescente. Então, nesse caso aqui, se tiver dois links com o mesmo número de cliques, então eu mostro, né, eu ordeno pelo mais atual. Tá bom? Aqui chama view change pass, aqui é a parte que armazena os dados do usuário que tá se cadastrando, né? Então, bem simples, eu recebo via post, salvo no banco, tá? Aqui no update pass é a parte de alteração de senha, então quando o usuário ele envia uma senha, tá? Uma alteração de senha, aqui eu dou um save, basicamente, simples assim também, bem tranquilo, tá?
tá? Aqui esqueci a senha, chama o formulário de esquecer a senha. E aqui o check senha é o quê? Ele vai verificar se aquele e-mail existe no banco. Se existir, então eu pego os dados do usuário e eu envio um e-mail para o usuário, né, com a nova senha de acesso para ele. Então aqui, quando eu envio para ele, o que eu faço? Eu uso o helper text aqui para chamar essa função chamada random string, que vou gerar aqui nesse caso uma string do tipo alfanumérico, então alnum, de tamanho 8. Então eu gero essa senha aleatória aqui, gravo numa view, aqui que eu vou usar essa view para ficar mais bonitinho, né, para eu enviar lá via e-mail para o usuário. Então eu gravo na variável conteúdo o retorno desta view aqui, tá? Depois aqui eu chamo o meu serviço de e-mail, tá? E envio o e-mail para o usuário. Então olha só, defino aqui quem vai ser a pessoa que vai receber, aqui o assunto, aqui a mensagem, que é o conteúdo, e aqui é importante, tá? Olha só, eu só altero a senha do usuário, dando um save lá na tabela, depois que eu tenho certeza que o e-mail foi enviado com sucesso, tá? Então, dessa maneira aqui, digamos, se der algum erro no e-mail, a senha não foi alterada. Então, eu não corro esse risco, às vezes, de perder a senha do usuário, tá? Mas, se o envio foi feito com sucesso, então, nesse caso, eu altero a senha do usuário, então, ele vai ter que logar com essa senha que ele recebeu no e-mail, tá? E aqui, sucesso, né? Se a senha foi gerada com sucesso, foi encontrada, foi enviada por e-mail, e aqui, se deu algum erro, eu mostro o erro ali para o usuário, tá bom? E aqui, o que mais que temos aqui? A parte de autenticação. Então eu criei um filtro aqui do tipo autenticação, tá? Que ele verifica basicamente no método before se o usuário está logado. Se não tiver logado, redireciona para a tela de login. Simples assim. Depois disso eu implemento esse filtro aqui no config filters, app config filters, né? Aqui eu defino o filtro aqui, ó. Chamei do tipo auth, criei um alias para ele aqui, auth, que está nesse local aqui, tá? E aqui eu digo que o seguinte, eu quero que esse filtro seja aplicado somente, né, antes desses controles aqui. Então, antes do user barra index, antes do user barra change pass, user barra update pass e URL delete. Então, antes desses endereços aqui, o filtro será aplicado, tá? Então, nesse caso, eu não estou fazendo para o sistema inteiro. Então, por padrão, o sistema ele fica desprotegido, mas antes de qualquer um desses acessos aqui, o filtro é chamado, tá? Então, dessa maneira eu inverti. Se você quiser para o sistema inteiro, você vem aqui e coloca no globals, beleza? E por último aqui na parte de rotas, tá? Routes. Isso aqui é a parte mais importante, digamos, do sistema, assim, que é a parte de roteamento. Por quê? Porque olha só, como a ideia é eu passar o quê? Digamos, o endereço mig.re barra algum código qualquer, então eu preciso definir antes aqui que se eu estiver passando, digamos, um login ou um user barra store, isso aqui ele tem que ir para outro local, né? Outro local, em vez de chamar o redirect. Porque estou passando somente uma palavra, né? Então, nesse caso, como que funciona? Se eu passar somente o login no endereço, ele vai para a tela de login. Se eu passar user, vai para a tela de user. Se eu passar um post no user store, vai para o controle de user, método store. Agora, se nenhum desses daqui, se eu não passar nenhum desses daqui, então o código vai cair nesse get aqui, onde ele vai pegar o quê? Qualquer código que eu digitei lá, que ele vai entender que é um código de redirecionamento, e vai mandar lá para o método redirect do controller link, passando como parâmetro, né, o que o usuário digitou ali. Então é importante que isso aqui fique por último, né, e você capture antes alguns endereços que você queira fazer um redirecionamento, né, para não ter essa confusão aí. Beleza? Muito bem, então essa aqui foi uma explicação mais rápida, meio por cima assim, de como que funciona o sistema, tá? Depois você pode analisar o código lá no GitHub. Então estou deixando o código disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo. E essa é meu brinde para você hoje, caso você queira se basear nesse sistema aqui de encurtamento de URL. E você pode usar esse endereço aqui que eu vou deixar disponível para todo mundo usar a partir de agora, tá bom? Então, um grande abraço para você e até um próximo vídeo.